para que nós não tenhamos interferência. Por que está tendo interferência? Conseguiu entrar? Cadê teu nome? Não sei, eu falo isso, né? Por favor, eu pediria que todos desligassem o microfone. É só teclar na tela do computador, notebook, ou no celular, e tem um ícone do microfone. Clicar em cima, vai ter um tracinho. É que nós estamos com muita interferência, então não conseguimos dar início à reunião. Vamos lá? Boa tarde a todos. Estamos dando início à audiência pública com a comunidade científica, referente ao projeto de cessão de uso de bem público, visando a delegação à iniciativa privada, as atividades de realização de investimentos, conservação, operação, manutenção e exploração econômica da área da concessão, que corresponde ao Museu Florestal Otávio Vecchi, no âmbito do projeto de concessão dos parques estaduais da Cantareira e Parque Estadual Albert Lofgren. Essa reunião está sendo virtual em função das recomendações e cuidados da Covid-19, ou seja, o coronavírus. Pedimos que use fone de ouvido e manter o microfone desabilitado. Já verificamos, nós temos o quórum, ou seja, a comunidade científica e servidores do Florestal que trabalham no museu estão presentes, né? E essa transmissão também está ao vivo no portal da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, em infraestruturameioambiente.sp.gov.br. Essa audiência pública foi normatizada pela Lei Estadual 9.475, de 30/12/1996, e também pela Resolução SMA de número 30, de 21/3/2018. Nós não estamos conseguindo ver a sua apresentação. Não? Não. Bem a hora que... Jura? Acho que você estava aparecendo e quando iniciou... Ah. Tá bom. E agora? Estamos vendo a tela. Agora estamos vendo a apresentação sem ser projetada, mas os slides. Agora? Foi. Obrigada. Beleza. Então, devo repetir, Roberta, ou não? Acho que podia, se todos... acho que podemos, por favor. Tá bem. Pode repetir, sim, José. Então, como falhou a apresentação, todos estão ouvindo, né? Essa é a audiência pública com a comunidade científica sobre o projeto de concessão de uso de bem público, visando a delegação à iniciativa privada de atividades de realização de investimentos, conservação, operação, manutenção e exploração econômica da área de concessão, que corresponde ao Museu Florestal Otávio Vecchi, dentro do projeto de concessão dos parques estaduais da Cantareira e Albert Lofgren. A audiência é virtual, a realização em ambiente de videoconferência, em virtude das recomendações e cuidados
frente ao controle e combate à pandemia do Covid-19, o coronavírus. É recomendável o uso de fone de ouvido, manter o microfone desabilitado, e nós já verificamos aqui, estamos com o quórum, ou seja, as pessoas que trabalham no museu ou que desenvolvem serviços na área e pesquisadores estão presentes nessa reunião. Essa reunião também está sendo apresentada ao vivo no portal da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Então, é só acessar no portal da Secretaria do Meio Ambiente. A normatização da audiência, ela está baseada na Lei Estadual 9.475, de 30/12/1996, e também da Resolução SMA número 30, de 21 de março de 2018. Como coordenador dos trabalhos, eu estou presente, José Luiz de Carvalho, conforme portaria da chefia de gabinete 02, de 4/2/2021, teremos o nosso diretor-geral do Instituto Florestal, pesquisador Luiz Alberto Butti, o diretor de Serviços de Comunicações Técnico e Científicas, Leni Pereira Ribeiro Lima, e também pela responsável pelo expediente do Museu Florestal Otávio Vecchi, a senhora Natália Ferreira de Almeida. Eu passo a palavra agora ao nosso diretor-geral, Luiz Alberto Butti. Muito boa tarde para todos. Na verdade, eu gostaria de, nesse momento, boas-vindas a todos. Estamos dando início a essa audiência pública relativamente ao Museu Florestal Otávio Vecchi, e nós boas-vindas a todos, a todas, e que seja uma reunião bastante produtiva. Nosso subsecretário Trani, ele está num compromisso externo representando o senhor secretário Penido. Então, José Luiz, eu devolvo a palavra para você, para que a gente tenha continuidade à nossa audiência pública, por gentileza. Então, estamos aqui de volta para vamos apresentar agora as regras dessa reunião, ok? Vamos compartilhar aqui, um minutinho. Compartilhar. Agora não dá, né, Fred? Compartilhar. Butti, você que é o nosso retorno aí, está sendo projetado ou não? Sendo projetado aí? Não. Não? Não. Está falhando essa... Compartilhar. Compartilhar, ok. Vamos lá. Isso, agora sim. Okay. Isso, perfeito. Perfeito. Definição e objetivo. Essa reunião é aberta à comunidade científica com o objetivo de apresentar o projeto, dirimir dúvidas e recolher críticas e sugestões a respeito da proposta. Então, a proposta ela está à disposição no site da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e também no site do Instituto Florestal, a proposta completa. E pode ser verificada pelos participantes ao decorrer desse período. Vai haver uma apresentação da proposta, mas mesmo assim terão 5 dias para analisar, fazer sugestões, né? Dirimir dúvidas, para que podemos dar andamento a esse projeto. Coordenador dos trabalhos. Então, a minha função é regulamentar, né?
conduzir os trabalhos, fazer uma explanação sobre o desenvolvimento da audiência, garantir a fala dos interessados de modo democrático e organizado, convidar representantes de órgãos públicos para prestar esclarecimentos técnicos. Pedimos para que, né, no chat da videoconferência, que coloque o nome e RG, e a instituição a que representa, tá? E um e-mail também para mandarmos a resposta. Ou então, mandar para nosso e-mail cima.concessões@sp.gov.br as sugestões e perguntas. As inscrições para fala, né, para direito à palavra, e sugestões, elas encerram às 16 horas, ok? A inscrição pode ser feita pelo próprio nome, ou seja, o nome da pessoa que está na lista aqui de participantes, e também por procuração. Essa reunião vai estar registrada, né, em áudio e vídeo, e também por transmissão ao vivo pela internet. O registro por escrito da audiência, né, data, hora, local, síntese das falas dos participantes, relação dos documentos entregues, isso fará parte do processo, né, com essa proposta de sessão dessa área. Então, nós temos o quê? A apresentação da proposta, que teremos 45 minutos para a apresentação. Depois, a fala, né, os questionamentos dos representantes da comunidade científica, onde cada um terá o direito de 5 minutos para a fala. Depois, mais um tempo para os órgãos ou entidades públicos, também liberado a 5 minutos para cada fala, limitando o total a 90 minutos de debates. Depois teremos a manifestação das autoridades presentes, 5 minutos cada um, e finalizando as respostas e comentários. Ou seja, o bloco de perguntas da comunidade científica, dos órgãos e entidades públicos, serão respondidos ao final dessa audiência, em respostas e comentários, ok? Só é permitida uma única manifestação, observada a ordem de inscrição. Então, nós temos aqui com as inscrições em aberto, e vamos obedecer essa ordem. E as manifestações por escritos podem ser enviadas até 5 dias úteis após essa audiência pública para o e-mail cima.concessões@sp.gov.br. Lembrando que concessões é sem acento, ok? Então, vamos dar início à nossa apresentação. Essa aqui. Então, agora nós teremos a apresentação da proposta. Por favor, está com a palavra o controle de passagem. a senhora Roberta, né? Isso, obrigada, Zé Luiz. Agradeço a todos pela participação. Nossa proposta de trabalho aqui é abordar o Museu Florestal Otávio Vecchi, hoje administrado no âmbito do Instituto Florestal. Esse projeto do museu está no escopo do projeto de concessão das áreas de uso público do Parque Estadual da Cantareira, atualmente administrado pela Fundação Florestal, e o Parque Estadual Alberto Lofgren, sendo a área de uso público administrada pela área da CPP, Coordenadoria de Parques e Projetos. Agradeço muito a participação de todos e a nossa possibilidade de apresentação aqui da proposta
com foco bem no museu e nas questões culturais e históricas vinculadas a essa proposta. Agradeço também a Natália, quem tem nos apoiado nesse processo e tem nos orientado, e toda a equipe do governo que está participando conosco desse projeto. Eu vou fazer uma apresentação e, assim, gostaria até de propor, Zé Luiz, que a gente tinha posto que a possibilidade de inscrição era até às 4h, mas caso a minha apresentação seja além das 4, que continue o período aberto até o fim da minha apresentação. Então, faço essa proposta que, se tiverem mais inscrições até o fim da minha fala, seria importante também para ter a fala. E lembrando que aqui o escopo da nossa proposta é a discussão com a comunidade científica e a questão dos servidores vinculados à comunidade científica no âmbito desse projeto. Outras questões, inclusive em relação ao uso público e demais ações vinculadas ao projeto de concessão, teremos uma audiência pública geral, dia 25 de fevereiro, às 17h, também em ambiente virtual, no qual todos também poderão participar. Então, vou tentar aqui ir passando. Aqui, então, só contextualizando o museu em si, onde ele está, né? Nós estamos falando e de onde vem essa proposta. Nós estamos no âmbito de um projeto, uma proposta de concessão vinculada aos parques estaduais da Cantareira e do Alberto Lofren. É um contínuo de Mata Atlântica, de 2 parques conectados. Então, sendo a Cantareira um parque voltado principalmente para suas trilhas e contemplação da natureza. São 4 núcleos, o parque como um todo. E o Parque Estadual Alberto Lofren, ele tem um viés um pouco mais de parque urbano, tem uma quantidade considerável de visitantes, 1.500.000, e tem sido uma opção de lazer e as atividades esportivas da comunidade e da região ali muito importante. Foi com esse aspecto que a proposta é iniciada e estudada. Contamos com o apoio de uma consultoria para nos ajudar e orientar em questões mais de modelagem econômico-financeira. E agora estamos iniciando essa etapa de oitivas públicas. Essa etapa de oitivas públicas envolve a audiência geral, a audiência com a comunidade científica do museu, envolve também os conselhos das unidades, no qual fizemos algumas primeiras conversas, tanto o Conselho do Lofren quanto o Conselho da Cantareira, além também do Conselho Consultivo do SIGAP. E, numa segunda etapa, também teremos o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Desculpa. Então, aqui, especificamente sobre a área de concessão em si, esclarecemos que foi previsto que seja no escopo da área de uso público prevista no plano de manejo, tanto na Cantareira quanto no Lofren. Então, aqui a mancha vermelha identifica a área prevista de concessão, também apresentada na área da concessão da documentação técnica. Esclarecemos que ficou os 3 primeiros núcleos, o Pedra Grande, o Águas Claras e o Engordador. E o Cabo Sul não está no escopo da concessão. Tem alguns pedidos de contrapartida, mas, em relação à gestão e operação do ecoturismo e uso público, está muito centrada nesses 3 núcleos, nessa área identificada. Aqui algumas imagens para ilustrar as áreas de uso público, conhecida pela comunidade. E aqui a área relativa ao uso público do Lofren. Opa, desculpa. Então, que considera as glebas onde a coordenadora de parques e projetos também atua, na parte da gleba principal do Horto Florestal, o polo ecocultural, a área do Olaria e também do Arboreto.
em relação ao projeto como um todo, são estudadas diversas atividades potenciais a serem desenvolvidas nessa área, sendo cobrança de ingresso exclusiva para o Parque Estadual da Cantareira, onde já há hoje cobrança de ingresso, e está mantida a isenção e não em cobrança de entrada no Parque Estadual Alberto Lofre. Mas são previstas o que nós chamamos de UGCs, que são as unidades geradoras de caixa, como atividades potenciais de geração de receita para o parque. O parque, então, não tem, ele tem esse viés de parque urbano e uso público, esporte e lazer. E, em relação ao conjunto como um todo, tratamos, então, da bilheteria, questões de comércio, estacionamento, alimentação, transporte interno conectando os núcleos, aventura, atividades aquáticas, hospedagem também, eventos, atividades culturais, além do bem-estar, educação ambiental e propaganda e patrocínio. O governo poderá contar com a experiência de um parceiro privado para a implantação e operação de novas atividades, enquanto assume o papel de fiscalizador que está sendo realizado, além de manutenção e conservação das demais áreas protegidas. Lembrando que, como previsto na própria lei estadual que autorizou as concessões, a concessão é vinculada à área de uso público, as atividades de fiscalização e proteção ambiental permanecem sob responsabilidade da administração. No caso, Fundação Florestal, e no decreto Ceflora, a secretaria também nas áreas adicionais do LOFRE. Em relação à infraestrutura, aqui, de maneira geral, lembrando que foram previstas ações no caderno de encargos vinculados à melhoria e readequação de infraestrutura, educação e conservação. Nesse contexto geral, temos a reforma das edificações, uma conexão interna entre o Parque da Cantareira e do Lofre, tendo um eixo principal de conexão entre os dois, hoje já existe, seria um maior uso dessas áreas. A acessibilidade e segurança das áreas, dos atrativos, hoje a dificuldade de acesso, inclusive de algumas áreas para visitação. A reestruturação das bilheterias em harmonia com a paisagem do entorno e seu contexto na unidade de conservação. Um programa e ações bem específicas de educação ambiental, comunicação e sinalização. A acessibilidade, também nas edificações, não só para os atrativos, mas a acessibilidade também nas edificações. A conexão interna de transporte para apoio ao usuário, atividades de ecoturismo, circuito de aventura e esportes, e a questão de redes de drenagem, abastecimento de água e saneamento, além da adequação de estacionamento, embarque e desembarque. Ainda falando um pouco sobre o caderno de encargos como um todo, tentando contextualizar o museu em especial, são feitos os encargos específicos da concessionária, que são relativos à gestão, então, segurança, gestão de resíduos, manutenção de áreas verdes, combate a incêndios, gerenciamento de riscos e contingência, tanto na área como um todo, mas incluindo também a edificação específica do museu, a questão de visitação, com serviços turísticos, ordenamento e monitoramento do impacto da visitação, a integração local, econômico, encadeamento local produtivo, conhecimento e informação, promoção de pesquisa científica, pesquisa de satisfação com visitantes e também com a comunidade, além das ações de educação, comunicação, além da transparência e relatórios de acompanhamento. Nós temos também o apoio nesse projeto de concessão, como nos demais das nossas propostas, um verificador independente que visa também avaliar o desempenho da concessionária em indicadores específicos. O acompanhamento ocorre 4 vezes, no mínimo quadrimestral, e em relação a isso, inclusive, quando o desempenho é baixo, existem penalidades específicas, além do próprio caderno de penalidades, que vai ser inerente ao projeto e o processo de acompanhamento contratual e também execução do contrato. Em relação à infraestrutura, manutenção das edificações de maneira geral. Hoje, a maioria das edificações demandam algum tipo de reforma ou adequação.
além de várias áreas que nós temos mais restrições em relação à água, esgoto e energia elétrica. Então, essa readequação ambiental da área de uso público em relação à qualidade ambiental para o parque e para a unidade de conservação também é um encargo específico, além das trilhas e sinalização para acesso. As reformas das edificações e integração com os núcleos, então a promoção de conexão entre a Cantareira e o Lofre, a gestão do museu, propriamente dito, então uma gestão mais específica com o plano museológico, gestão do acervo e a reforma, que nós vamos tratar a partir dos próximos slides de forma mais pormenorizada, e a educação e ecoturismo, circuitos de aventuras, praças de alimentação, sempre com apoio ao usuário, centros de visitação, mirante, casa de bombas e os lagos. Então, em relação especificamente ao Museu Florestal Otávio Vecchi, hoje ele é administrado e gerido pelo Instituto Florestal. Ele é mais conhecido como o Museu da Madeira, uma edificação com reconhecido valor histórico, concluído em 1931. A própria edificação faz parte da sua expografia e conta com elementos como janela, forros e assoalhos feitos em madeira de mais de 30 espécies. Um museu exemplar e espetacular, com uma relevância histórica, cultural e ambiental. Hoje, o público dele é de 11 mil visitantes, foi o público em 2009, que foi um ano com bom público, mas ainda não representa 1% do público do parque como um todo. Então, em relação ao Museu Otávio Vecchi, agora a gente vai apresentar um pouco os detalhes dos encargos específicos que foram solicitados. O plano museológico, então, ele, no mínimo, ele tem que ser apresentado pela concessionária, ele tem que ter um profissional técnico qualificado para que esse plano seja apresentado, seguindo as diretrizes da lei federal, como a Natália diversas vezes nos colocou. É necessário um diagnóstico participativo, no qual o Instituto vai ser muito importante, inclusive pelos anos em que vem acompanhando e gerindo o museu, e a identificação dos espaços e conjuntos patrimoniais sobre a guarda do museu. Atualmente está sendo um trabalho específico, coordenado pela equipe do museu, de levantamento do acervo. Isso vai ser muito importante para que a gente possa ter esse inventário preliminar para a proposta de concessão. Isso vai apoiar muito essa transição. O plano museológico também tem a identificação do público-alvo e, sempre como pré-requisito, o acesso aos pesquisadores. O plano vai ter que ter atuação com programas específicos, institucional, de gestão de pessoas, de acervo, de exposições, educativo e cultural, de pesquisa, arquitetônico urbanístico, de segurança, financiamento e fomento, comunicação, além dos protocolos de salvaguarda e movimentação interna das peças do acervo. Esses programas estão vinculados à lei federal e visam padronizar, então, ter um plano específico de gestão. Ele é submetido para a aprovação do concedente. Em relação à edificação como um todo, a gente diferenciou duas etapas de intervenção. Uma de curto prazo, que é um cuidado mais urgente, que foi identificado da necessidade de adequação elétrica e hidráulica do museu, que nos preocupa muito a situação. Então, isso foi elencado no curto prazo. E, no médio prazo, a questão de reforma do edifício como um todo, mantendo seu caráter histórico-cultural existente. Mas ele precisa ser mais acessível para o público e ele precisa ter as adequações mínimas necessárias para a segurança também. Em relação à gestão propriamente dita, esperamos que a concessionária possa dar novos usos, atividades e serviços ao museu, mas sempre tem que ser compatível com a sua missão e que garantam a manutenção plena da atividade de fim museológica. E, adicionalmente, além de tentar fomentar o maior uso do museu e o maior reconhecimento e visitação por pessoas que, inclusive, participam que vão ao parque ou que possam ir só para o museu reconhecê-lo e conhecê-lo, o Instituto também terá espaços específicos para realizações de exposições temporárias. Então, por 30 dias, o Instituto pode ter alguma proposta de realização temporária todo ano. Vai ter espaços também para realização de oficinas, cursos, encontros científicos, além dos próprios eventos, né? Tem a questão da caminhada histórica, que hoje já é executada, é um encargo mínimo, mas caso o Instituto tenha interesse em outros eventos, também vai ter
esse espaço disponível, além de coordenar e acompanhar grupos monitorados para as atividades educacionais de ensino superior e técnico, incluindo fins de semana. Hoje tem uma atividade educacional coordenada pelo IEF, e esse ponto, inclusive, foi um importante que não deverá ser, que deve ser acompanhado e mantido. Em relação ao acervo, a proposta é que seja mantida a supervisão técnica científica do Instituto, inclusive considerando o apoio do Instituto em receber os pesquisadores, que tanto estão com as pesquisas vigentes, e elas não serão paralisadas, elas devem ter continuidade, como as próximas. Esse acompanhamento técnico dos pesquisadores e a supervisão técnica científica continuaria sob responsabilidade do Instituto, em função até da proximidade do escopo de atuação. E, semestralmente, a concessionária vai fazer primeiro o inventário, confirmando o inventário que foi feito que está sendo concluído pelo Instituto. Esse inventário faz parte do processo e, semestralmente, ele tem que ser atualizado, além do apoio técnico aos pesquisadores na reserva técnica. Tem uma área de reserva técnica, a gente propõe que, inclusive, o acompanhamento nessa área de pesquisadores externos também fique sendo um acompanhamento pelo Instituto. O acesso tem que ser pré-agendado, porque é uma área de reserva técnica, mas que o Instituto também continue fazendo esse apoio. E quando tiver a necessidade de realocação externa, temporária ou permanente, as movimentações internas fazem parte, acho que, do arranjo expográfico do museu, mas as realocações externas, temporárias ou permanentes, também devem ter a manifestação do concedente. Em relação à política tarifária específica do museu, lembrando que a política tarifária não há cobrança de ingresso para entrada no LOFRE, então seria específico para o museu, em decorrente, inclusive, dos custos operacionais e da necessidade de investimentos que o museu demanda. Então, tem a parte de isenção tarifária, que é a das crianças e estudantes, sempre do ensino público em passeio escolar, além dos próprios pesquisadores e funcionários, além de grupos monitorados para atividades educacionais de superior técnico, acompanhadas e promovidas pelo Instituto. E a meia entrada também dos estudantes, jovens e idosos, conforme previsto na lei federal. Em relação aos benefícios esperados, a gente propõe e espera que essa proposta de concessão em si ela possa nos apoiar na melhoria das instalações e readequação das edificações, visando para que a gente possa ter segurança, acessibilidade e também prédios com boas instalações. A diversificação de atrativos, com novos serviços, tanto alguns mínimos como a questão de alimentação, que hoje nem toda a área tem algum tipo de alimentação específico. Então, que tenha, no mínimo, a questões de alimentação e também outros vinculados também às atividades mais culturais, artísticas e também de ecoturismo. Então, circuitos de aventura, áreas de lazer, o próprio palácio poderia ser uma grande área de atividades de bem-estar e saúde, e a questão de manutenção permanente da área. Então, no caderno de indicadores de desempenho, existe um levantamento de todas as edificações existentes na área da concessão, no qual o museu faz parte, e durante toda a gestão contratual, os edifícios devem ser mantidos de forma satisfatória. Em relação ao poder público, temos o fomento ao turismo e a redução das despesas, e também um apoio específico proposto é a questão da reforma da sede da diretoria-geral para uso do Instituto. Então, um encargo bem específico é a adequação daquela área, hoje que é a sede da diretoria-geral, no qual o BUT está. A reforma seria unicamente exclusiva para o uso do Instituto. A concessionária faria a reforma, apresentaria um projeto executivo específico, é submetido para aprovação, e, em seguida, a gente a concessionária vai fazer as obras conforme previsto no tempo previsto do projeto. Lembrando que, assim que a concessionária concluir a obra, é entregue ao Instituto, que volta a ocupar da forma que for cabível e escolhida pelo próprio Instituto, e a concessionária ainda faz a manutenção predial durante os demais anos da concessão.
Então, esse é um encargo bem específico de apoio, além da expansão de ofertas de serviço. E em relação à economia, geração de empregos e desenvolvimento sustentável, além do desenvolvimento econômico e turístico no âmbito da Cantareira e da região norte, inclusive em relação ao polo ecoturístico da Cantareira também. Então, de maneira geral, sobre o projeto de concessão relativo ao museu, essa foi uma apresentação mais simples, resumida, que nós trouxemos. A documentação toda foi disponibilizada no site, tanto nosso quanto no próprio site do Instituto Florestal. São diversos cadernos e documentações técnicas disponibilizados, como o contrato, o edital-contrato, além da área de concessão, a proposta específica do caderno de encargos em engenharia, indicadores de desempenho, o anexo específico da política tarifária, além de demais documentos licitatórios. Lembrando que aqui é importante, é um momento para a gente poder ouvir e receber as contribuições, no qual acredito que vai ser um momento seguinte importante. E a gente conclui também dizendo que estamos aqui à disposição, fizemos outras rodadas de oitiva e a gente ainda tem mais a próxima prevista da audiência pública geral também, no qual todos também são convidados. A ideia aqui é colher as contribuições, o foco é específico para a comunidade científica, então os inscritos estamos aqui à disposição para ouvir, e além da documentação. Adicionalmente, né, o Zé Luiz contribuiu com o e-mail cima.concessões@sp.gov.br, no qual todos também têm até 5 dias úteis, caso queiram mandar informações adicionais. Tá? Então, agradeço a todos, estou à disposição. Estamos aqui à disposição. Agradecemos aí a apresentação de Roberta Sabá, e queremos lembrar do seguinte: o fato de estar inscrito nesse chat, né, nessa reunião, não implica estar pedindo a palavra, ok? Então, eu peço para aqueles que queiram ter a palavra, para que coloquem no chat, né? Novamente, nome, RG, instituição, e colocando em frente, peço a palavra, ok? Assim nós podemos incluir na nossa tabela, ok? Então, dando prosseguimento a essa audiência pública, nós vamos passar a palavra para Marjane de Andrade. Ela é da GDA-DG, Restauração e Gestão em Restauro. Então, por favor, a Marjane de Andrade está presente, se tiver... Sim, boa tarde. Boa tarde a todos. Por 5 minutos, ok, Marjane? Ok. Agradeço o convite, não é, da parte da instituição, e eu vou fazer uma breve referência à minha ligação com o Museu Florestal, né. Nós tivemos uma oportunidade de trabalhar numa parceria do Museu Florestal, o Instituto de Memórias do Brasil e o IF, né, através de um projeto de pesquisa na restauração da porta principal e das 2 janelas de guilhotina, né, da fachada principal do museu. Então, na leitura ali dos termos, né, nas possibilidades de concessão, inclusive em função da apresentação de hoje, surgiu uma questão que, na própria época ali do restauro, isso foi em 2019, né, a ideia na época, e ela se mantém, na realidade, é dar continuidade às questões relativas à preservação e restauração dos bens integrados em madeira, com toda a importância e o peso que o Museu Florestal tem. Então, a preocupação ali, no caso, com relação aos termos da concessão, é uma sugestão
e uma pergunta também com relação à criação de um conselho consultivo. Esse termo conselho consultivo, na realidade, acabou sendo uma forma, né, que se pesquisou e que se pôde tomar conhecimento que já existe em outras instituições de preservação e mesmo de patrimônio. E esse conselho consultivo, não só a minha sugestão, mas destes que participaram desse projeto em especial, né, e que tem essa preocupação com o Museu Florestal, é que esse conselho consultivo ele poderia reforçar, vamos dizer assim, a salvaguarda do acervo. Né? O acervo que existe hoje em relação aos bens móveis, mas também aos bens integrados. A nossa sugestão o Conselho poderia atuar vinculado, claro, ao Instituto Florestal, né? Numa coparticipação, vamos dizer assim, onde pesquisadores, né, e pessoas que estivessem, vamos dizer assim, vinculada a projetos futuros, inclusive, imagino, pudesse ter essa perspectiva em relação à salvaguarda. Mas, mais especificamente, a preocupação é com relação a de que forma a concessionária vai poder, ali foi citado, inclusive, que em torno de 6 meses ela tem que fazer um relatório, né? Mas em um ponto ali do termo, me parece que surge uma lacuna, que é com relação à possibilidade da concessionária se desfazer de peças. Só que ali, o que acontece com relação a isso? Qual é a preocupação? Não faz uma referência se essas peças, se esses utensílios, se esses artefatos, eles são de uso único e exclusivamente administrativo. Né? Então, o Conselho talvez pudesse ter um papel bastante importante no sentido de balizar como essas peças vão ser usadas, né? Seja na forma de empréstimo a outras instituições, como elas vão ser conservadas, inclusive, né? E no caso de haver um descarte... Com licença, Marjorie, você tem 1 minuto, Marjorie. Vamos lá. Muito obrigada, vou concluir. E no caso de se manter essa disposição, vamos dizer assim, em relação à concessionária, que esse conselho, né, que seja um conselho deliberativo, um conselho consultivo, tivesse condições de estar em contato e ter uma presença na salvaguarda, deixa ser, inclusive com relação a essas possibilidades de descartes. Isso foi uma coisa que nos prejudicou. Muito obrigada. Uma boa tarde. Agradecemos a Marjorie Andrade, que... Deixa eu até desligar o timer aqui. Agradecemos a Marjorie pela contribuição muito rica, e vamos passar a palavra agora para... Um minutinho só. Maria Luísa Bonazzi Palmieri. Ela é especialista ambiental do Instituto Florestal. Maria Luísa, você está me ouvindo? Estou sim, Luiz. Então, você tem a palavra por 5 minutos. Quando faltar 1 minuto, eu aviso, tá bom? Fique à vontade. Boa tarde a todos. A minha sugestão é em relação a uma alteração no anexo 9 do contrato de concessão do Parque Estadual Alberto Lofren e do Parque Estadual da Cantareira. Na minha tese de doutorado, intitulada Educação Ambiental em Áreas Protegidas do Estado de São Paulo e sua contribuição à escola, eu discuto o papel educativo e a importância do acesso às áreas protegidas,
como direito à cidadania, principalmente para aqueles em situação de vulnerabilidade social. Não possuem muitas oportunidades de contato com essas áreas. Isso em um contexto nos quais os espaços naturais estão ficando cada vez mais elitizados. A importância desse acesso às áreas protegidas, inclusive aos museus e demais espaços culturais que elas abarcam, não se resume só ao público escolar, mas abrange toda a sociedade. São espaços públicos aos quais todo cidadão deve ter o direito de usufruir. Em relação ao Museu Florestal Otávio Vecchi, orientei no ano passado, juntamente com a Natália de Almeida, diretora do museu, o projeto de iniciação científica intitulado Museu Florestal Otávio Vecchi, Missão e Práticas à Luz da Educação Ambiental, no qual foi realizada a análise de documentos históricos do acervo e estudo das práticas pedagógicas desenvolvidas no local. E se constatou a importância e o potencial desse museu para a educação ambiental. Na pesquisa, são apresentados diversos elementos importantes para a estruturação de um programa de educação ambiental nesse espaço. E pretendemos dar continuidade a esse trabalho por meio de um projeto que estamos elaborando de estudo de público do museu. Nesse contexto, é fundamental que se amplie a política de isenções de ingressos prevista na presente concessão, para que tais trabalhos de educação ambiental não sejam restritos a escolas, mas sim abranjam todos os públicos de forma gratuita. Considerando o exposto, sugere-se que no item 3 da política de ingressos seja incluída a isenção tarifária para visitas de grupos organizados com finalidade educativa, não limitada às escolas, incluindo o público universitário e quaisquer outros grupos organizados com tal finalidade, tanto no Museu Florestal quanto no Parque Estadual da Cantareira. Além disso, sugere-se a previsão de visitas gratuitas em determinado dia da semana no Museu Florestal, prática esta adotada por inúmeros museus no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Por fim, cabe ponderar que as medidas de isenção atualmente propostas não são suficientes para permitir o acesso a toda a sociedade aos espaços naturais e culturais que estão sendo concessionados, o que poderia levar à sua elitização. Assim, as sugestões aqui apresentadas são fundamentais para que tal acesso seja garantido como direito de cidadania, de modo que esses espaços cumpram o seu papel social e educativo. Por fim, gostaria também de comentar sobre a importância de garantir o acesso livre ao museu e a todo o local concessionado, não só para pesquisadores, mas também a estagiários e demais envolvidos em pesquisas no local. Muito obrigada. Agradecemos aí pelas palavras, contribuição, né, a Malu. Muito obrigado aí. Foi dentro do tempo, sobrou tempo ainda. Zerando aqui, nós passamos agora a palavra para o pesquisador, né, Felipe Zanusso. Ele é pesquisador responsável por caminhadas históricas. Felipe Zanusso está por aí? Está presente? Sim, boa tarde, tudo bem? Estão me escutando? Sim. Deixa eu só mandar um recado aqui. Temos mais 4 minutos para inscrições. Então, até às 16 horas. Então, quem quiser a palavra, entra no chat, coloca nome, RG, a instituição aqui representa, e na frente coloca, peço a palavra, ok? Por favor, você tem 5 minutos, e quando faltar 1 minuto eu aviso, tá bom, Felipe? Tá legal. Fique à vontade. Obrigado. Bom, eu vou começar aqui, né, ressaltando que hoje o
nosso Parque Estadual Alberto Lofren, o Horto Florestal, o querido Horto Florestal, completa 125 anos, né? E esse é um motivo de muito orgulho para todos os paulistas e para todos os brasileiros. E foi justamente nesse dia 10 de fevereiro de 2018, que eu comecei, vamos dizer assim, minha relação com o Museu Florestal. Eu acabei de, né, em setembro do ano passado, defendi minha tese de doutorado, que foi sobre a história da conservação da natureza aqui em São Paulo, e acabei chegando no Museu Florestal por conta da minha pesquisa de doutorado. É importante destacar que quando eu cheguei lá para investigar os documentos do Museu Florestal, né, fui super bem recebido. Tanto o museu como a biblioteca do Instituto Florestal possuem um acervo riquíssimo, né? É um material único que o Museu Florestal abriga, tanto de acervo de museu como de documentos, e que é importantíssimo para compreender a história ambiental do Brasil. E não à toa ele atrai pesquisadores do Brasil, do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo todo, né? E não só sobre árvores, florestas, né, sobre a instituição da conservação da natureza, das áreas protegidas, dos guardas-parques, dos funcionários e da própria história da pesquisa ambiental em São Paulo. Importante destacar também que lá 125 anos atrás, Alberto Lofren já falava da importância da existência do Museu Florestal no estado de São Paulo. Então, quando ele cria o Serviço Florestal, ele já fala da importância desse museu, né, que vai ser criado lá em 1931. Então, hoje, não sei se foi coincidência essa audiência nesse dia, mas hoje é um dia de celebrar e um dia histórico também para as áreas protegidas no estado. Bom, a minha convivência ali com o museu acabou sendo também um espaço de reconhecer como o museu é um local de articulação da sociedade. Como vocês comentaram aí, logo naquele primeiro ano, em 2018, a gente começou o projeto das caminhadas históricas. Ele foi um projeto que teve duração de 2 anos, com caminhadas regulares, atraindo mais de 150 pessoas por edição, e que foi, infelizmente, interrompida por conta dessa pandemia, né? Mas não só as caminhadas históricas, né? Foram desenvolvidas diversas atividades com a sociedade, como Festa das Árvores, saraus, exposições diversas com diversos artistas, reuniões, eventos, palestras. Nós implantamos, qualificamos, buscamos a história do Curupira no estado de São Paulo, colocamos uma estátua do Curupira lá. Então, o museu sempre como um espaço de encontro da população com muita vida, né? E cumprindo sua missão desde lá de trás, de culto e amor às árvores, né? Ensinar também a prática e o valor econômico das florestas. No meu doutorado, eu defendi a ideia de que o museu é o primeiro centro de visitantes, vamos dizer assim, o primeiro centro de interpretação, de educação florestal, de educação ambiental do estado de São Paulo. E essas diversas atividades que acontecem lá, sempre gratuitas, voluntárias, né, cumprindo sua missão e articulando diversos coletivos. Além de pesquisador aqui, acho que eu tenho que falar também em nome dos diversos coletivos, o MICA, o Movimento de Arte na Infância e Adolescência, o Movimento Conservatio, diversos grupos que atuam ali fazendo saraus, né, diversas atividades. E aí, acho que uma das questões que eu coloco para a gente pensar aqui essa concessão, que é uma estratégia de gestão das áreas, é o estranhamento de não ver a representação da sociedade civil nos próximos 30 anos de concessão, né? Como está sendo prevista essa participação, essa inserção da sociedade? Foi colocado que tem previsto a realização de 30 dias de eventos, né? Previstos com 6 meses de antecedência, apenas 10 horas mensais. Com certeza, se nós olharmos aí para o histórico dos últimos 3, 4 anos do Museu Florestal, a gente vai ver que boa parte da vida dele dependeu da atuação da sociedade civil, e acho que é importante pensar como que isso vai acontecer nesses próximos 30 anos, que é um período bastante grande. E importante destacar também que muita dessa convivência, né, entre a sociedade com o Museu Florestal ocorreu devido à importância da instituição Instituto Florestal, uma instituição bastante sólida, né, centenária, o Dr. Butti sempre muito atento também, e que infelizmente foi extinta no ano passado pelo governo do estado de São Paulo. E isso gera, de certa forma, uma importante lacuna e apreensão para a sociedade civil,
que atua ali no Museu Florestal sem saber direito ainda como que vai se dar a gestão desse espaço, sendo que, se compararmos com a gestão da CPP, que vem mudando de nome ao longo do tempo, é bastante diferenciada, e isso é comprovado, inclusive, por diversas pesquisas. Uma coisa importante que a Malu colocou é que o Museu Florestal ele tem como pilar a inclusão. Então, quem já foi lá, é bastante bonito de ver as pessoas entrarem, se deslumbrarem por aquilo como um espaço aberto, né? E como se fosse a casa do povo. E ele cumpre, então, desde 1931, um papel de centro de visitantes do parque. Um centro de história das áreas protegidas de São Paulo. Oi? Um minuto. Tá legal. Um minuto. Tá legal. E em nenhum local do mundo, eu acredito, que se cobra a entrada num centro de visitantes de um parque. Então, eu acredito que seria importante repensar a possibilidade de o museu ser uma unidade geradora de receita. É lógico que loja de souvenir, um café, algum tipo de instrumento de arrecadação de recursos ali é importante, mas se avaliar a possibilidade de não cobrança de ingresso e que o museu continue cumprindo essa missão dele de cultivar o amor pela natureza, como essa missão foi estabelecida lá atrás. Mas, se for o caso da cobrança de ingresso, como a Malu falou, acho que um ponto importante aqui se repensa esses 200 ingressos somente que foram pensados para alguns grupos, né? Isso, uma métrica, que seja pensada uma métrica melhor, inclusive para ser ao longo desses 30 anos, e também garantir que alguns dias da semana sejam gratuitos. Eu também gostaria de sugerir, depois posso até escrever isso, alguns indicadores de desempenho específicos para o Museu Florestal. Só 3 itens aqui, rapidinho. Que tem uma equipe de educativo treinada e capacitada, que quanto mais a concessionária faça uma gestão participativa e envolva os coletivos, ela ganhe bônus com isso, a gratuidade e o envolvimento também dos coletivos dos amigos do Museu Florestal. Não é demonizar a concessão, mas garantir que o museu continue cumprindo sua missão histórica aí, de culto ao amor à natureza. Obrigado e desculpa ter estendido o prazo. Não, tranquilo, tranquilo. Felipe, eu pediria para que enviasse esse material por escrito, né? Naquele endereço lá da secretaria, para que tivéssemos isso, né? Ok? Muito obrigado. Nós vamos passar a palavra agora. Tem bastante gente, hein? Vamos lá. Natália Ivanauskas, pesquisadora científica do Instituto Florestal. Natália, você está por aí? Sim. Está me ouvindo? Então, você tem 5 minutos, e quando faltar 1 minuto, eu te aviso, tá? Ok, obrigada. Boa tarde a todos. A minha fala será sobre as coleções vivas do Parque Estadual Alberto Lofgren, que são os arboretos. Eu fiquei um pouco confusa com a chamada para essa audiência, porque diz que é para a comunidade científica, mas a chamada incluía apenas o museu. E a minha preocupação aqui é com a curadoria das coleções vivas do Parque Estadual Alberto Lofgren. O que são coleções vivas? São coleções biológicas compostas por plantios de espécies florestais, nativas e exóticas, devidamente conservadas e documentadas de acordo com as normas e padrões institucionais, que garantem a segurança, a acessibilidade, qualidade e longevidade desses bancos de germoplasma. Denomina-se arboreto uma coleção de árvores plantadas para fins diversos. Cerca de 16 hectares do PEAL, do Parque Estadual Alberto Lofgren, é composto por glebas, onde estão os arboretos. Cada arboreto tem um nome próprio. As primeiras coleções, os primeiros arboretos, datam do fim do século XIX e início do século XX, e foram implantadas pelo próprio Alberto Lofgren, no antigo Horto Botânico, depois denominado Serviço Florestal, e hoje Instituto Florestal. Então, é um patrimônio histórico. A coleção mais antiga data de 1914, os 2 mais recentes foram instalados em 2000. Caracteriza a maior coleção do Brasil com relevância científica e histórica. Essas coleções são de suma importância, pois conservam material genético de espécies arbóreas de diferentes origens e procedências, possibilitando não só avaliar a sua adaptabilidade e crescimento, mas também aproveitá-la na colheita de sementes, na produção de mudas, para a educação ambiental, paisagismo, melhoria da qualidade ambiental, lazer e cultura.
Dentre as áreas previstas para concessão de uso de bem público nos limites do Parque Estadual Alberto Lófegre, existem 8 arboretos. Esses arboretos estão distribuídos entre os núcleos hortoflorestal e o Vila Malha. O núcleo Vila Malha é praticamente o arboreto Vila Malha. E somente o arboreto Vila Malha foi mencionado entre os principais atrativos do edital. Por isso, a concessionária deve estar ciente que essas coleções científicas requerem práticas de manejo e curadoria, visando a conservação desse patrimônio histórico e científico, em conformidade com o estabelecido no plano de manejo. No plano de manejo do PEAL, essas coleções integram a subzona histórico-cultural dos arboretos, cujo objetivo é proteger os arboretos com máxima harmonia com a vegetação nativa. Dentre os usos permitidos, ressaltamos o manejo florestal para manutenção dos talhões, que só pode ser realizado mediante acompanhamento técnico, e visitas monitoradas para exposição dos arboretos como um mostruário vivo dos indivíduos arbóreos destinados ao conhecimento científico e para a educação ambiental. É proibida a instalação de qualquer tipo de edificação ou obra, à exceção daquelas de recuperação e restauro das estruturas já existentes. As informações reservadas, a distribuição das populações nas glebas e talhões dos arboretos e a rotina de manutenção dessas coleções vivas estão previstas em projeto técnico-científico em desenvolvimento atualmente no Instituto Florestal, o qual visa o gerenciamento e o acesso às coleções vivas e às informações a elas associadas, assegurando a integridade e a disponibilização de dados aos usuários. Nesse contexto, solicitamos que o edital proposto assegure que o acompanhamento técnico das atividades de uso público e principalmente do manejo dos arboretos presentes na área sob concessão seja submetido a um conselho curador deliberativo das coleções vivas do Parque Estadual Alberto Lófegre, cujo curador seja escolhido entre os componentes do corpo funcional do Sistema Ambiental Paulista, no cargo de pesquisador científico, especialista e atuante no campo de coleções científicas. Então, esse é um texto que foi elaborado pela equipe do Instituto Florestal, que eu vou encaminhar por e-mail. Esse texto acompanha a relação, uma tabela com os arboretos existentes na área de concessão e o mapa com a localização de cada coleção, que gostaríamos que fosse considerado conforme solicita o plano de manejo. Obrigada. Agradecemos a Natália pelas contribuições, aguardamos o seu e-mail, né? Lembrando a todos que... lembrando a todos que as contribuições podem ser enviadas pelo e-mail cima.concessões@sp.gov.br. Passamos agora a palavra para o senhor Milton Turcato, artista visual, pesquisador de madeiras para xilografia com o Serviço Florestal Brasileiro. Por favor, o senhor Milton Turcato está presente? Milton Turcato? Então, vamos aguardar o Milton. Milton, nós não estamos te ouvindo. Estão ouvindo? Sim? Agora sim. Sim, agora sim, Milton. Agora você fechou o microfone. A palavra é sua por 5 minutos. Quando faltar 1 minuto, eu aviso, ok? Fique à vontade. Precisa abrir o microfone, Milton. O microfone está mudo, Milton. Agora sim? Sim. Sim, perfeito. Certo. Começando agora. Desculpa. Bom, eu gostaria de falar sobre arte e sobre as exposições no museu. O Museu Florestal tem uma afinidade com a arte da xilogravura, desde que manteve por vários anos uma escola
dessa técnica e a partir de 1940, quando convidou um professor alemão, Adolf Kohler, para trazer a xilogravura de um procedimento que é feito com o corte do tronco na transversal, né? Então, os artistas chamam de topo, e a xilogravura que é feita na madeira cortada dessa maneira, que dá um outro tipo de desenho, que está acostumado em arte. E essa escola, apesar de que não era artística, era técnica, porque era para formar ilustradores para os jornais e revistas. Eles faziam xilogravuras de peças mecânicas, de anúncios de lojas. Qualquer encomenda que fosse possível aceitar, né? E os jornais de São Paulo eram impressos dessa maneira, com a xilogravura de topo, como é conhecida no meio artístico, né? Essa escola formou muitos técnicos, alguns continuaram trabalhando no instituto, e com o tempo acabou a escola, mas ela deixou influências grandes nos artistas xilógrafos de São Paulo, entre eles o grande Lívio Abramo, que teve muito contato com Adolf, com Kohler, e a arte do Lívio, a gente percebe uma série de gravuras em que ele chama Pelo Sertão, que ele faz de acordo com essa gravura de topo. Ele faz em fio, ele faz um outro corte da madeira, no longitudinal, né? Mas com uma técnica parecida, um procedimento parecido com o de topo. Bom, eles foram grandes amigos, o Kohler e o Lívio, um bom tempo. Bom, essa história está lá no museu, as matrizes gravadas e as respectivas estampas também estão lá, guardadas e devem ser mantidas, claro, e preservadas. E elas podem servir de estímulo a uma grande quantidade de artistas visuais de São Paulo que praticam a xilogravura. Há muitos artistas de São Paulo que praticam, associações inclusive, muitos ateliês, muitos cursos, muitas exposições pela cidade toda. E quem sabe pode permitir essa afinidade com a xilogravura, a reabertura de uma escola de xilogravura do Horto, como chamavam na época, né? Só que com parâmetros diferentes, né? Com parâmetros artísticos. Só para resumir, é uma arte que é muito agradável de fazer, assim, desde adolescente. Com licença, Milton. Tudo. Um minuto. Certo. Ok. E aprendendo a fazer, dá para fazer em casa, inclusive. Bom, e sobre o programa de exposições, eu acho que deve continuar, pois ele tem sido útil a todas as áreas do conhecimento, e se possível, manter a curadora que está lá, que tem feito um ótimo trabalho por sua competência e dedicação. As exposições devem ser regulares o ano inteiro, não só um mês, né, como consta o edital, e devem ser substituídas a cada 2 meses, certo? Aumentar esse tempo de exposições, que um mês é uma coisa que é como se não tivesse nada, porque não dá para nada, né? É isso. Muito obrigado. Obrigado. Agradecemos aí ao senhor Milton Turcato, né? Pelas palavras, sugestões, e se tiver alguma outra, por favor, envie por e-mail para o grupo que está coordenando aí essa audiência pública, ok? Muito obrigado. Passamos a palavra agora a
Davidson Panes Casseca. Ele é do CISEM, São Paulo, Secretaria de Cultura e Economia Criativa. O Davidson está por aí? Estou sim. Opa, então a palavra é sua por 5 minutos, ok? Agradeço Faltando pela minuto, oportunidade. Cumprimento a todos. Você está sem vídeo? Não, já abri o vídeo. Ah, perfeito. Tá bem. Então, agradeço pela oportunidade, cumprimento todos os presentes e com todo respeito a opiniões divergentes, que são sempre muito legítimas. Eu aqui, na qualidade de diretor do Sistema Estadual de Museus e, portanto, integrante da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, quero deixar aqui o meu testemunho de que, no âmbito da cultura, aqui em São Paulo, implantamos já um modelo de gestão compartilhada dos museus paulistas, em parceria com organizações sociais de cultura. Esse modelo já completa 15 anos e, reconhecidamente, tem conquistado avanços substantivos, tanto na qualificação dos nossos equipamentos culturais, dos museus, como também das equipes técnicas, que têm alta qualificação e uma excelente contribuição e desempenho nas áreas técnicas dos museus, com serviços prestados. Hoje nós alcançamos mais de 4 milhões em 2019, né, de visitantes, e, enfim, esse modelo é um modelo que ele está submetido à fiscalização da Secretaria de Cultura, aos órgãos internos da Secretaria, tem uma unidade que monitora os contratos de gestão, além da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico, tem uma comissão também da própria Secretaria, que analisa e fiscaliza todos os projetos, depois o Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, Assembleia Legislativa, e imprensa, sociedade de um modo geral, com um amplo programa de transparência pública. Então, posso dizer aqui, posso testemunhar aqui que esse modelo de gestão compartilhada, por meio de concessão, né, de chamamentos públicos, tem funcionado para os museus paulistas. É uma referência nacional no contexto dos museus. Mas eu quero deixar aqui bem ressaltado de que parte desse sucesso se deve ao compromisso, à ética e à eficiência, à competência das organizações sociais de cultura que são selecionadas mediante o chamamento público, mas também deve ser ressaltado a importância que a nossa unidade de museus no âmbito da Secretaria desenvolve nesse contexto. Somos, além de um órgão fiscalizador, somos também uma unidade que formula políticas públicas para a área museal, né, diretrizes técnicas que são adotadas na gestão desses museus e que balizam os contratos de gestão, balizam a construção de metas anuais e o acompanhamento dessas metas anuais, que são também fiscalizados pelo Tribunal de Contas, né? E, nesse sentido, eu quero deixar aqui uma sugestão. Uma vez que a Secretaria de Meio Ambiente, o próprio Instituto Florestal, não necessariamente contam com especialistas na área de política museal, de museologia, para desempenhar esse papel de formulador de políticas públicas, de diretrizes, né, e que tem também condições mais adequadas de fiscalização do cumprimento do contrato de gestão, eu entendo que seria necessário, primeiro, uma possibilidade dentro de um órgão de conselho fiscalizador que conte com participação da sociedade civil, a presença também de especialistas da área de museologia que possam desempenhar esse papel. Um outro caminho também possível, e um não exclui o outro, é a obrigatoriedade de adesão ao Cadastro Estadual de Museus, que tem também uma vinculação com o próprio Instituto Brasileiro de Museus, e no âmbito do Cadastro Estadual de Museus, há um acompanhamento por parte da Secretaria de Cultura, da nossa unidade de museus, com visitas técnicas, que vão, então, validar em todas as áreas
de atuação do museu, se as funções estão sendo adequadamente cumpridas, desde a área da conservação de acervos, catalogação, pesquisa, mediação, o serviço educativo, enfim, todas as áreas que compõem aí os pilares da museologia. E por meio dessa inserção no Cadastro Estadual de Museus, poderíamos, então, oferecer à concessionária um instrumento técnico de apoio e também ao próprio poder concedente, ao poder público, um instrumento técnico de apoio para balizar o acompanhamento desse contrato de gestão, né? Que eu imagino deve ter um tempo, eu não consegui acessar, me perdoem, o documento do chamamento público, mas eu imagino que deva ter um tempo específico do contrato de gestão, né? Período. 1 minuto, se pudesse caminhar já para encerramento. Claro. Okay. Obrigado. E, então, dentro desse tempo do contrato de gestão, eu imagino que devam ter, então, a fixação de metas anuais que precisam ser, então, acompanhadas. Basicamente é isso. Quero colocar a nossa unidade de museus à disposição dos senhores para contribuir naquilo que estiver ao nosso alcance. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Nós que agradecemos pela participação, né, e pela contribuição. Lembramos o quê? Aqueles que queiram contribuir ou mandar sugestões, questionamentos, podem enviar por e-mail, para e-mail cima.concessões, sem o tio, @sp.gov.br. Aviso que as inscrições estão encerradas, ok? Então, nós fechamos as inscrições. Nós temos ainda 5 pessoas para comentar. Eu chamo agora a Letícia Skeff, do Departamento de História da Arte, do campus Guarulhos, da Unifesp. Letícia, está por aí? Estou sim. Só um momentinho que eu estou tentando abrir minha câmera. Por favor. Okay. Vamos lá. A hora que tiver tudo ok, damos início. Oi, estou sim. Eu estou tentando desativar minha câmera. Só um minutinho. Ok, estamos ouvindo aqui, pode deixar. A câmera não está aí, maravilha. Então, você tem 5 minutos, e quando faltar 1 minuto eu aviso, ok? Fique à vontade. Tá ótimo, muito obrigada. Então, boa tarde a todas e a todos. Espero poder contribuir aqui para a conversa. Eu sou professora de História da Arte lá na Unifesp. Estou desenvolvendo um projeto de pesquisa junto com o professor Janes Jorge, com a professora Manuela Ruffinoni, dentro do Museu Florestal desde 2018. Né? Nós temos atualmente uma aluna de iniciação, uma aluna de mestrado que está terminando o trabalho, né? Enfim, estamos com vários outros projetos aí engatilhados, né? E acompanhando, por isso, esse processo do Museu Florestal com bastante interesse e com bastante engajamento, né? E é nesse sentido que eu queria falar aqui, né? Eu tenho atuado na área eu sou historiadora, mas atuo na área de História da Arte já faz muito tempo, área de museus, enfim, várias questões, e queria dizer que fiquei muito impressionada com o acervo do Museu Florestal, né? Eu, enfim, fui conhecer esse acervo relativamente tarde, né? Há alguns anos atrás, e gostaria de dizer da importância e da raridade desse acervo, né? É um acervo que foi todo pensado e construído para ficar alocado dentro do edifício, né? A gente pode falar dos vitrais, da decoração, da pintura de parede, das aquarelas, quer dizer, tudo isso foi concebido para estar naquele espaço, né? Existe toda uma documentação histórica a respeito disso,
a atuação do Otávio Vecchi, né, que dá nome ao museu, que foi uma pessoa que pensou esse espaço como um espaço integrado. Então, o prédio do museu, o acervo do museu, se relacionava com o entorno, né? E esse entorno, por outro lado, ele estava espelhado no acervo, né? Então, é uma coisa muito bonita, muito especial, e é única, né? Por que é única? Em primeiro lugar, porque a gente, enfim, o Museu Nacional do Rio de Janeiro, como todos sabem, incendiou em 2018. O acervo do Museu Florestal, ele guarda muitos aspectos próximos de um museu de história natural, né? Agora, além disso, o acervo é único porque ele traz uma relação com o ambiente e, portanto, suscita, como o Felipe falou antes, uma preocupação ambiental que é o grande tema do século XXI, né? É o grande problema que nós, como sociedade atual, vem enfrentando, não só no Brasil, mas no mundo, como todos sabem. Então, esse museu é extremamente importante, a organização dele é extremamente importante, a estrutura dele precisa ser mantida, né? A unidade dele entre o acervo museológico e o acervo arquivístico e toda a estrutura precisa ser mantida. E eu trago tudo isso porque me causou um pouco de preocupação no documento, no projeto de concessão, tem um item lá no 6.3.3.B.2, né, que se refere ao acervo, tem um trecho, né, que diz assim, eu vou ler, né? Requerer a autorização do concedente para realocação externa, temporária ou permanente dos bens do acervo museológico armazenados no Museu Florestal. E aí a frase continua. Então, esse pequeno trecho me causou uma certa preocupação, porque eu sei que existe dentro do projeto, né, a criação, a elaboração de um projeto museológico. Ora, esse projeto museológico não pode, né, com licença, um minuto. Tá bom. Para que parte desse acervo maravilhoso seja, enfim, tirado dali por alguma razão, né? E vejam, o texto fala em temporária ou permanentemente. Então, eu gostaria de pedir um esclarecimento a respeito disso, e gostaria de sugerir, ao contrário, não é, que esse museu seja ampliado, né? Ele precisa ser modernizado, ele precisa ser comprometido, né, espelhado em outras instituições, como, por exemplo, aqui no Brasil, não sei quem conhece, o Museu do Homem, no Piauí, que é um museu totalmente vinculado com as novas linguagens. Acho que poderia ser feito isso no museu, de forma a ampliá-lo, a aumentar a sua capacidade, né, até porque, enfim, vocês mostraram aí essa preocupação em ligar, né, os dois parques. Então, me parece que esse museu, ele tem um potencial incrível e ele deve ser melhor tratado e melhor olhado pela instituição concessionária. É isso. Muito obrigada. Opa. Agradecemos aí pela contribuição, Letícia. E, por favor, se puder enviar esse material por escrito, né, por e-mail, isso passa a fazer parte do processo, ok? Vamos lá. Vamos chamar a Cecília Machado. Ela é coordenadora do curso técnico de museologia do Centro Paula Souza. Vamos lá. Cecília, você está por aí? Eu estou. Eu vou manter a minha câmera desligada, ok? Porque eu estou em movimento. Eu não estou dirigindo, mas estou em movimento. Vocês me escutam? Perfeito. Tá. Você tem 5 minutos, porque o tempo é exíguo, né? Mas eu te aviso quando faltar 1 minuto, ok? Perfeito. Obrigada. Pode dar a minha sugestão, ela, na verdade, complementa algumas falas anteriores. A inclusão de um texto referente à política de acervo, junto às questões que redigem as explicações e o termo de referência da elaboração do plano museológico. Eu tenho uma justificativa para isso.
A política de acervo, ela vai de encontro muito mais em relação à gestão, em termos de pesquisa, preservação e difusão, de todo esse acervo. Em algumas falas, não só do ponto de vista técnico, como legal e administrativo também. Então, algumas questões colocadas por colegas anteriores, cuja preocupação é de que forma são emprestados, como seriam mantidas essas coleções, e a preocupação, inclusive, em não dissociá-las desse montante já existente, a preocupação da última colega é vital, né, que não haja nenhum prejuízo para a coleção já constituída e cuja relevância é bastante clara, né, para toda a sociedade. A importância dessa política de acervo, ela também consiste no fato dela apontar para a criação desse conselho. Desde a primeira fala aqui no nosso diálogo, tem uma preocupação em relação a isso. Esse conselho, ele deve ser consultivo, evidentemente, formado por membros da sociedade. Então, a gente tem o respaldo da sociedade civil para toda e qualquer ação, para que não haja a possibilidade de haver algum tipo de arbitrariedade, né, em relação aos gestores. Enfim, o Davi chegou a sugerir ações da sociedade civil junto com a administração que virá, e que por isso estamos aqui, né? Então, a preocupação em relação à estabilidade institucional do ponto de vista técnico e de gestão do acervo, ele pode ser um pouco garantido pela criação desse conselho, né? E uma das questões importantes que foram colocadas também em relação à coleção natural ou coleção viva, ela participaria também da elaboração, porque se prevê que seja uma discussão com a sociedade, quer dizer, a elaboração de um plano museológico, ele requer que tenha uma ação não só de consulta, como de participação efetiva da sociedade, para que haja realmente todas as vozes pertinentes ali representadas, nesse sentido, de caber dentro do plano museológico todas as coleções que há necessidade de preservação, pesquisa e difusão dentro do Museu do Horto. Eu acho que era isso que eu queria falar. E sobre o educativo também, o Felipe chegou a mencionar a gratuidade para diversas frações da sociedade é fundamental para a gente garantir não só a difusão do acervo, como a apropriação pela sociedade desse importante acervo que é público e não é de ninguém. Então, a gratuidade é um sinônimo, né, de atividade museológica. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigada. Agradecemos aí a Cecília, que foi, né, gastou menos do que o tempo disponível aí, mas, Cecília, muito obrigado. Agradecemos pela contribuição. Vamos chamar agora Ana Tereza Machado Junqueira. Ela é da Coordenadoria de Educação Ambiental da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Ana Tereza, está por aí? Sim, estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Sim, boa tarde a perfeitamente. todos. Só está sem a imagem. Eu vou colocar a imagem só para você ver de relance, mas depois eu vou tirar para melhorar o som. Tranquilo. Se quiser, pode deixar a imagem desligada, então. Você tem 5 minutos, ok? Bom, então, eu faço parte da Coordenadoria de Educação Ambiental, que vem trabalhando, participando através de um comitê de educação ambiental que existe no âmbito da CIMA. Eu não estou aqui, vamos dizer assim, pelo comitê, embora eu faço parte de um GT Museus que hoje está fazendo um trabalho de discussão da importância dos museus para a educação ambiental. E, nesse sentido, até o Davidson colocou no chat que ele participou de um webinar da CIMA. Nós, através do portal de educação ambiental,
temos feito vários eventos que chamam Participe, onde a sociedade civil, redes, inclusive de museus, participaram desse webinar que se chamava A Importância dos Museus para a Educação Ambiental nas áreas protegidas no âmbito da CIMA. Então, esse GT vem discutindo as questões, alguns princípios e diretrizes que já foram comentados aqui pela Malu, que falou da questão da educação ambiental, do papel educativo e do acesso às áreas protegidas, o Felipe Sanuso, na questão maior do papel da educação ambiental e o Museu Florestal, e nós temos discutido, porque o Comitê de Educação Ambiental vem discutindo diretrizes em relação a vários temas e instrumentos de gestão ambiental, nós temos discutido diretrizes de educação ambiental em museus. Nesse sentido, a gente colocou alguns pressupostos num documento, e estamos trabalhando num processo de uma agenda para discutir essa questão, falando da indissociabilidade do acervo e da questão da memória e da questão da pesquisa ambiental da educação ambiental. Então, essa indissociabilidade em áreas protegidas, ela faz com que se pense o que foi colocado aqui em termos de uma política pública para museus, que são específicas dessas áreas protegidas. No GT Museus, a gente conta com a participação de alguns membros do comitê, que faz parte algumas pessoas, como a Tânia, do Instituto Biológico, a Fundação Florestal, o Instituto Geológico. Então, tem se constituído num espaço educador de discussão. Eu vou encerrar dizendo que nós temos aí uma agenda que vai estar dialogando todas essas questões aí no primeiro semestre, e nós tivemos a participação do professor Janes, da Elizabeth, professora Elizabeth, e do Davidson nessa discussão, nesse webinar. O vídeo está à disposição no portal de educação ambiental para quem quiser assistir. Acho que tem uma riqueza muito grande para colocar essa questão da indissociabilidade da pesquisa, da questão da memória e patrimônio, onde foi dito aqui da questão dos acervos e da questão dos documentos, porque entende-se nessa discussão que são indissociáveis e que não estão no âmbito dos bens patrimoniais no sentido dos edifícios. Então, essa riqueza toda de memória, de história, não pode estar indissociada da educação ambiental e como espaço... Estou encerrando, como espaço de contato e de divulgação da pesquisa para a sociedade. Então, eu não só estou divulgando, mas estou colocando algumas questões que estão diretamente ligadas a esse processo de concessão, que é um instrumento, mas que tem dentro dele tantas questões importantes. Muito obrigada. Caio Rai? Agradecemos as contribuições da Ana Tereza Junqueira. Muito obrigado aí pela participação e pelas sugestões. Lembrando que nos próximos 5 dias estaremos recebendo sugestões, né, e questionamentos por e-mail. Por favor, enviar o e-mail para cima.concessões, sem o tio, @sp.gov.br. Lembrando que no site da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente está disponível todo o processo lá, a proposta, né, na verdade, a proposta desta concessão. E lembrando que o tema é a concessão
do Museu Florestal Otávio Vecchi, ok? Não está tratando de outro assunto, e sim somente da sessão do Museu Florestal Otávio Vecchi. Passamos agora a palavra para a doutora Helena Goldman. Helena Goldman, ela é da Associação de Pesquisadores Científicos, APQC. Doutora Helena está presente? Olá, boa tarde, tudo bom? Me escutam? Seja bem-vinda, Helena. Você tem 5 minutos, fique à vontade, ok? Perfeito, muito obrigada. Primeiro, eu gostaria de falar boa tarde para todos vocês, especialmente para o doutor Eduardo Trani, Lúcia Sena, né, doutor Daniel, Roberta Buendia, Elaine, doutor Gucci, e todos os demais pesquisadores e convidados. Vamos lá, vou tentar ser bem objetivo em razão do tempo, tá certo? Minha primeira posição foi dessa audiência pública, porque, na verdade, está sendo concedido parte do Parque Alberto Lofgren, né, do PE. Então, é necessário, como dentro do parque há questões, né, que atingem a comunidade científica em razão do 2.2 da Constituição Estadual, das leis citadas, né, da Lei 9.475, da própria resolução da CIMA, número 30 de 2018, é necessário que também seja convocada uma audiência com a comunidade científica para tratar do parque como um todo, não só do museu. Mas como o museu tem grandes questões, desde já parabenizo por ter uma audiência específica para tratar do museu, mas lembrando que isso não supre a necessidade de uma nova convocação da audiência com a comunidade científica para tratar do parque como um todo. Faço essa observação para evitar possíveis nulidades dentro do processo licitatório, certo? Só uma observação, tá? Aqui eu vou aproveitar também para na fala da Malu, né? Eu vou colocar algumas questões que chegaram à Associação dos Pesquisadores Científicos, como a grande preocupação que a Malu também colocou sobre a isenção tarifária, na política tarifária que consta no projeto, que ela coloca que abrange só os pesquisadores e funcionários do museu, né? Ocorre que tem estagiários, bolsistas, voluntários, então requer que a política, né, da isenção tarifária seja extensível também no exercício do trabalho, né, do estágio, né, tanto dos bolsistas como dos voluntários, né? Então, é isso que a gente requer, né? Que, além disso, a fim de como o museu hoje é gratuito, e como eu já ouvi muitos discursos aqui, também, no mínimo, seria razoável também ter um dia de gratuidade, né? Para atingir o fim social, certo? Quanto outro importante fonte, já que a gente está falando de museu, de pesquisa, etc., num passado recente, aqui a Roberta participou, né, no Parque Estadual Fontes de Ipiranga, foi criado um fundo de pesquisa, né, e aqui eu não encontrei nenhuma menção, nenhuma prioridade. É um fundo de pesquisa para custear a pesquisa. Então, por exemplo, com o valor da autóbia, que eu vi que tem autóbia fixa, a variável, tem o ônus de fiscalização, mas não vi nenhuma menção a nenhuma oportunidade de utilizar a concessão para que fosse criado um fundo de pesquisa. Então, por exemplo, a concessionária depositaria, por exemplo, 0,5% da renda, e esse 0,5% da renda poderia financiar as pesquisas já realizadas, né, pelo Instituto Florestal, ou mais amplamente vinculando a nova instituição a ser criada pela unificação do Instituto de Botânica, Geológico e Florestal. Então, eu acho que é uma incrível oportunidade, né? Ainda mais nós consideramos que o Estado, a escassez de recursos econômicos, né? Sempre a dificuldade em promover a pesquisa, e hoje vem aí o Instituto Butantan, e a gente sabe o valor da pesquisa científica, né? De como é integrado, né, a saúde, o meio ambiente, a agricultura. Então, é uma incrível oportunidade, além da conservação, para que essa concessão pudesse promover a pesquisa científica. E é um valor mínimo, né? Por exemplo, 0,5%, como foi feito no PEF. Então, é uma sugestão que a PQC vem aqui colocar para a promoção da pesquisa científica, certo?
Outro ponto aqui que a Roberta colocou é do encargo da concessionária. Um dos encargos é a reforma de prédios existentes, né? E colocando a sede do Instituto Florestal. Aqui a PQC reconhece, tá, o valor histórico, a importância da reforma do prédio, mas justamente pensando aí nessa parte de escassez, etc., foi perguntado, né, se a gente sabe que dentro do próprio instituto, dessas áreas, seria importante, né, preservar as coleções científicas, né, esse patrimônio rico que nós temos, né, de valor inestimável. Então, doutora, as coleções como a gente... Um minuto. Um minuto? Como a estiloteca, o herbário, a biblioteca, a gente sabe, por exemplo, as coleções, as instalações elétricas seguras, que o telhado não tem vedação adequada, que o prédio é de madeira, um alto risco de incêndio. Então, se não seria colocar também, não encargo da concessionária, a reforma desses prédios para salvaguardar a coleção científica. Então, 2 pontos. Utilizar a concessão da reforma do prédio onde se encontram as coleções científicas e para promover o fundo de pesquisa para financiamento de pesquisa. Então, esse é muito importante. Por último, aqui para finalizar, eu gostaria de colocar o ponto da fiscalização. A Roberta colocou no slide dela que teria uma supervisão técnica do Instituto, né? No contrato de concessão, fala que a Secretaria vai indicar por resolução, né, quem iria fiscalizar. Então, gostaria de colocar na atribuição, né, pensando um pouco mais amplo, tá? Na atribuição do novo instituto, que vai ser criado pela unificação dos 3 institutos da Secretaria do Meio Ambiente, que fosse previsto essa competência desse novo instituto a ser criado, né, para promover essa supervisão técnica, né, colocando também a sugestão da Natália, né, esse conselho curador deliberativo, né, das coleções vivas no parque. Então, colocar essa competência dentro dessa nova instituição a ser criada e deixar mais específico, não tão generalizado quanto está no contrato de concessão. O tempo é muito curto, então essas são as considerações. Independente disso, a PQC vai enviar por e-mail, conforme sugestão aqui dada, e a gente permanece em contato para dirimir qualquer dúvida, e é isso, tá certo? Muito obrigada a todos. Doutora Helena, deixa eu desligar aqui. Doutora Helena, agradecemos muito pela contribuição, aguardamos aí o envio desse material, muito obrigado mesmo. A Roberta queria falar alguma coisa, nós temos mais uma pessoa ainda para falar. Foi sem querer, desculpa. Foi sem querer, então tá bem, levantou a mãozinha aqui. Então vamos lá. Vamos ouvir agora Carlos Henrique, representando o deputado estadual Marina Elou, da Rede São Paulo. Está por aí o Carlos Henrique? Carlos Henrique não se encontra? Então, acho que o Carlos Henrique já saiu dessa reunião. Então, concluindo, vou dar mais um minutinho só, caso o Carlos Henrique entre. Então, não tendo mais nenhuma autoridade a falar, muito obrigado, nós chamamos a Roberta Sabá para as considerações e respostas. Roberta? Oi. Aí, beleza. Fique à vontade. Agradeço a todos pelas contribuições e considerações, né? Acho que é um momento importante de apresentação do projeto como um todo, lembrando que ele tem um foco nas atividades, diferente de outros projetos e outros escopos de atuação que já trabalhamos nesse último ano. Esse projeto é muito focado na parte de visitação, ecoturismo e uso público, envolvendo as áreas que hoje já são de uso público e atividades educativas. Esse aspecto educacional é muito conhecido, reconhecido tanto pelas pessoas aqui presentes, como
é um entendimento da importância da gente trabalhar com o uso público nas unidades de conservação. Como nós mencionamos, a questão da Constituição Estadual, ela está muito centrada na questão do museu, e o quórum da qualidade da comunidade científica vinculado ao patrimônio do museu e a sua transferência, no caso, para uso público e no âmbito de uma concessão. Adicionalmente, a gente, esclarecendo sobre esse ponto, deixar claro que a comunidade científica aqui presente e o trabalho desenvolvido no museu torna essa discussão mais relevante para a gente poder aprimorar esses instrumentos, né? O museu é bem reconhecido pelo seu trabalho. Entretanto, o que a gente observa no âmbito da visitação pública do parque é que é uma minoria muito inexpressiva que, de fato, usufrui desse museu. E todo o objetivo nessa proposta é no sentido de que a gente possa, de fato, ter pessoas conhecendo esse patrimônio, reconhecendo sua importância. Acho que o Carlos Henrique chegou. Será que a gente aguarda, Zé Luiz? É o representante, é isso? Olá, boa tarde. Boa tarde. Oi, Carlos, você está falando? Eu ouvi aqui que vocês tinham me chamado, mas eu não tinha feito inscrição. Então, vou dar sequência aqui na resposta ou gostaria de fazer alguma questão específica? Bom, então, acho que, continuando, Carlos... Tá bom. O caderno de encargos de observância obrigatória... Peraí. O caderno de encargos de observância obrigatória pela concessionária prevê que o museu vai ter a responsabilidade técnico-científica do Instituto e sua gestão deve ser balizada no âmbito do plano museológico, né? Lembrando que a gente prevê aprovações específicas pelo concedente no âmbito desse projeto, inclusive o apoio que o concedente vai precisar para aprovar esses mais diversos planos e esses mais diversos projetos, inevitavelmente vai ser contando com a parceria de outros parceiros, como a Secretaria da Cultura, a sociedade civil, né, a própria discussão do papel do novo Instituto. A parte de museus tem sido um ponto detalhado, inclusive abordado pela Tereza. Então, eu acho que isso é um ponto importante de apoio à administração no âmbito da sua gestão contratual. Acho que, bem lembrado, tem um caderno específico de acompanhamento contratual, penalidades, e esse acompanhamento acontece durante toda a etapa e o processo desse contrato. E, além disso, a concessionária tem a obrigação de atualizar semestralmente o inventário para acompanhamento e supervisão. Quanto à preocupação sobre ela se desfazer de peças no acervo, acho que a gente talvez deva detalhar, tentar esclarecer um pouco mais no documento, não é no sentido de desfazer, mas prever possíveis trocas entre museus, ou por isso que a gente viu essa previsão de aprovação, inclusive mediante a aprovação, né, da troca de acervo externo, mas acho que, desde claro, é importante esclarecer que todo esse processo de concessão, tanto no âmbito dos parques como do museu, a propriedade continua sendo da Fazenda Pública. Isso não muda, e os ritos administrativos de uma eventual troca, inclusive, têm aprovações específicas. E eu acho que o acompanhamento contratual e o monitoramento dão conta desse acompanhamento do projeto, mas, excepcionalmente, podem ser previstas trocas, e isso eu acho que acredito que seja salutar e importante no âmbito da gestão dos museus. Né, o Museu Otávio Eck, como um atrativo principal, um dos principais do Lofren, segue a premissa da liberdade de preços no programa de concessões, que para que ela possa desenvolver as potencialidades, tornando-a mais atrativo, tanto na questão de melhorias de infraestrutura, que demandam um investimento alto, como a questão de exposições e manutenções. Acho que é claro explicar que
A questão das exposições, elas são frequentes durante todo o ano, né? A especificidade de um mês foi, no caso específico, de um espaço para o Instituto Florestal, ou instituto, ou outro órgão no âmbito desse instituto de pesquisa, queira fazer a questão de exposições específicas de apresentações que queiram demonstrar. Não é que não teria exposições no museu ao longo do ano. E a questão de exposições é uma importante inclusão e a sua adequação no âmbito desse museu, como a questão das manutenções decorrentes após tanto a melhoria do acervo quanto a questão da infraestrutura. Essas melhorias que imaginamos que deva ser feito ao longo da gestão contratual, tanto nos investimentos mínimos como consequente, elas contribuem para o fomento da visitação, que hoje a gente compreende que representa menos de 1% do público do parque. Em contrapartida, a concessionária é obrigada a observar as políticas de isenções, gratuidades e meia entrada. Em relação a políticas de isenções e meia entradas que já foram apresentados na documentação, é importante esclarecer que esse grupo monitorado seria no âmbito dos estudantes que estão tendo os estudos específicos com o Instituto. Então, por isso que esse número não significa que demais pesquisadores ou demais estudantes não tenham acesso. Em relação à participação da sociedade civil, entendemos que é importante, estamos aqui nessa fase de oitivas, como todo o processo, e acreditamos que a gestão pelo concedente, como eu mencionei antes, vai ter que contar com o apoio da sociedade civil e de outros parceiros que entendam, inclusive, se essa questão do cadastro é legal mínima, isso deve ser seguido, né? No tocante à questão de coleções vivas, acho que, como mesmo mencionado pela Natália, elas estão previstas no plano de manejo, e a observância do plano de manejo é um requisito mínimo contratual. Então, no mínimo, o plano de manejo deve ser observado e devem ser atendidos independente dos usos e as atividades que vão ser desenvolvidas pelo concessionário, isso incluindo a zona histórico-cultural, além do papel do poder concedente em acompanhamento e gestão e manejo. Mas acho que, se for necessário deixar um pouco mais claro essa questão dos arboretos, acho que a gente vai estudar no âmbito desse processo. É importante esclarecer que o museu também permanece com seu caráter museológico, contando, inclusive, com um plano específico, com suas missões, objetivos e valores. E terá um projeto expográfico que vai ser avaliado tanto pela administração. E esse projeto vai ser importante, como eu mencionei na apresentação, o apoio técnico do Instituto, que há tantos anos administra o museu e que é aprovado pelo concedente. Assim, as exposições permanentes deverão ocorrer todo ano, contando também com a possibilidade das exposições itinerantes e periódicas. Quanto à preocupação da coleção existente, vale destacar que o contrato de concessão que estabelece deve ser realizado de maneira adequada. O concessionário terá a qualidade do serviço que vai ser avaliado, tanto pela administração como por verificador independente, e, inclusive, ela pode ser penalizada no caso de não atendimento. Além disso, o Instituto poderá reservar um mês para suas realizações expográficas. Ademais, o Estatuto de Museus já indica que as instituições museológicas devem aderir ao Cadastro Nacional. A exigência da audiência, com base no artigo 272 da Constituição Estadual, se aplica à transferência de museus, institutos e centros de pesquisa, que são instituições específicas. Apesar disso, haverá uma audiência pública geral, inclusive, de qual todos também são bem-vindos, inclusive com as contribuições que recebemos na data de hoje. Reforçando que todas as pesquisas em andamento deverão vão continuar, não será vedado o acesso aos pesquisadores, inclusive na área do museu. E acho que esclarecer essa preocupação dos funcionários de apoio, que às vezes a gente não trata especificamente como o estagiário ou outros que fazem parte do grupo de pesquisa, que apoiam. Eu acho que é uma questão mais de redação, que nós vamos corrigir, porque se o trabalho está sendo desenvolvido, envolve o museu, ou se é um grupo de trabalho vinculado ao Instituto, não teria por que não ter o acesso como os demais funcionários. Então, acho que, de maneira geral, nos meus 5 minutos aqui que o Zé Luiz tinha me dado, tentei abordar os principais pontos, sem prejuízo de tudo que nós vamos receber do e-mail, aqueles que quiserem mandar, estamos também à disposição.
bem como nas demais etapas joitivas desse projeto. Agradeço a todos. Butti, Zé Luiz, continuo aqui à disposição. Agradecemos aí pelos esclarecimentos da Roberta. Estamos chegando ao final dessa audiência. Lembrando que as contribuições ainda podem ser enviadas para o e-mail da Secretaria do Meio Ambiente. Então, as contribuições devem ser enviadas para cima, SIMA.concessões, sem o cedilha, né? E o tio, @sp.gov.br. Então, temos um prazo de 5 dias para receber essas contribuições por e-mail, ok? E vamos encerrando, passando a palavra para o nosso diretor-geral, o pesquisador científico, Luiz Alberto Butti. Butti, fique à vontade. Muito obrigado, José Luiz de Carvalho, muito obrigado. As minhas palavras nesse momento são de agradecimento. Agradecimento a todos vocês que deram essa contribuição maravilhosa, a Marjane, a Malu, o Felipe, o Milton, a Natália, o Davidson, a Cecília, a Letícia, né? E quero agradecer também a doutora Helena Goldman, o doutor Daniel Smolentovski, que acompanhou essa audiência como procurador do Estado e também pela CIMA também, quero agradecer muito a presença dele. E eu quero dizer a todos que foi muito fecundo, foi muito proveitosa essa reunião aqui de hoje, essa audiência pública, porque tudo isso nos ajuda muito a procurar fazer o melhor possível. Nós estamos aqui para acertar todo esse aparato técnico, tudo isso que está sendo estudado e essas contribuições que vocês deram aqui hoje para o nosso museu é muito importante. Então, eu reforço o que o José Luiz de Carvalho disse, para que enviem tudo isso via e-mail e tal, para que seja considerado e avaliado mais ainda, melhor ainda, né? Do que nós temos que fazer, porque a gente sabe que o trabalho, ele é muito grande. O que nós temos que fazer, essa parceria para que ela se desenvolva que ela ocorra da melhor forma, é tudo isso que nós desejamos. E eu finalizo agradecendo a você, Roberta Buendia, pela sua apresentação, pelo seu esforço, pela sua contribuição, a você, José Luiz de Carvalho, também, por essa moderação, e todos que ajudaram. É muita gente, né? Quando termina um filme assim no cinema, você sai, você vai jogar pipoca no lixo adequadamente e tal, e aparece ainda um monte de gente, né? Não é só, né, o Tom Cruise e a Lady Gaga, né, e tal. Então, eu quero agradecer muito, porque está começando uma chuva muito forte aqui no Horto, e se der um raio aqui, é meio complicado. Gente, gratidão por hoje. Foi um dia excelente para mim, eu aprendi muito, e a Natália sabe o quanto eu adoro esse museu, e toda vez que chega alguém aqui, eu desço para lá para ser o monitor também, faço muita questão. Obviamente, né, todos lá monitoram bem melhor que eu, viu, José Luiz? Mas eu adoro ser monitor daquele museu, porque eu conheço um pouco só daquilo, né? E cada vez que eu vou lá, eu aprendo uma coisa diferente. Gente, saúde e paz, se cuidem e muito obrigado pela atenção de todos e as contribuições colocadas aqui hoje. E José parabéns para o parque, né, Butti? Eu sei que você escolheu essa data a dedo, porque quem definiu essa data foi você, e agora eu pude compreender. Parabéns ao parque. Parabéns ao Parque Estadual Alberto Wolff mesmo. Agradecemos aí a todos que direto e indiretamente contribuíram para com essa reunião, né, essa audiência pública, e declaro encerrada esta audiência. Muito obrigado.